Vamos lá, iniciando mais uma aula de Calc. Hoje eu vou apresentar para vocês duas funções. Uma função condicional, que dependendo da condição, o Calc vai mostrar na célula uma determinada coisa que você escreveu ou outro conteúdo, outro valor que você escreveu. Vamos lá. E deixa eu ver aqui, eu vou te mostrar como fazer uma fórmula. A média, nesse caso aqui é média ponderada, mas você pode usar qualquer outra fórmula. De repente você quer desenvolver outra coisa, você pode usar qualquer outra fórmula para fazer aquilo que você quer fazer. Aí você monta a fórmula certinho com mais, multiplicação, né, subtração, divisão, os parênteses para determinar o que na equação deve ser feito primeiro e assim por diante. E vamos lá. Criar aqui mais uma página em branco. Vão fazendo conforme eu vou fazendo. Eu faço, vocês parem o vídeo, né? Pausem ali o vídeo, abre o cálculo de vocês, vão escrevendo, aí depois retoma o vídeo, assiste um pouco, pausa o vídeo, depois escreve um pouquinho no seu cálculo para você ir indo assistindo e fazendo. Uma recomendação que eu deixo para vocês. Mas vamos lá. Aqui, você escreve o número. Vamos lá, nome, semestre. Você tanto pode ir selecionando as células para escrever, quanto você pode apertar o Tab. O Tab é um botão que fica em cima do fixa ou do Caps Lock. O Caps Lock fixa o botão dependendo do tipo de teclado que você tem. É praticamente o mesmo botão que tem a mesma funcionalidade. Alguns vão estar fixa, alguns vão estar Caps Lock. Em cima desse Caps Lock vai estar o Tab. O símbolo é como se fosse uma seta para a esquerda e uma seta para a direita. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês a imagem de um teclado. É esse daqui, ó. É esse botão aqui que é o Tab. Você aperta o Tab, aí ele vai pulando de célula em célula. Aí você aperta o Enter, ele vai para baixo. Tab para direita. O Enter para baixo. Lembrando que o Enter é um botão em cima do Shift, um botão um pouquinho maiorzinho. O Enter é esse botão aqui, ó. Ele é um pouquinho grande, fica em cima do Shift. Então apertando nele, apertando aqui, né, selecionando uma célula, apertando nele, ele vai para baixo. O Tab vai para a direita. Vamos lá. Seguindo a escrita. Semestre, N1, N2, MP situação. Beleza, pula uma coluna, peso das notas. Aqui o número. Aqui eu vou colocar meu nome. Vocês podem colocar o nome de vocês. E aqui eu vou colocar os semestres.
São 8 semestres, 4 anos. Vamos lá. São notas fictícias. Uma situação ali fictícia para demonstrar para vocês como é usado as equações, né, as funções do Calc. Vamos lá, preencher os dados. Pronto, preenchi aqui. Beleza, semestre, as notas, média ponderada. Você até pode fazer uma média ponderada usando essas notas aqui. Só que aí que tá. Se eu simplesmente jogar um número aqui, não vai ser bom, porque se tiver que fazer alguma alteração da nota depois, vai ser mais difícil. Porque eu fui lá, alterei uma nota 2, coloquei 10, aí eu vou ter que fazer o cálculo tudo de novo, para daí depois ele mudar aqui. Então, fazendo as funções aqui no Calc, acaba agilizando consideravelmente o seu trabalho. Vamos lá, para calcular a média ponderada, usa-se essa função. Bom, de modo simples para explicar a média ponderada, funciona da seguinte maneira. Para ficar mais... Deixa eu ver aqui. Pronto. Opa, deu erro. Deu erro porque eu esqueci do peso das notas. Só um minutinho, vamos lá. Nota 1. Nota 2, nota 3, nota 4. E seus respectivos pesos. Uma nota peso 1, 2, 3, 4. Beleza, a conta foi feita, deu 7,9. Como é que funciona essa função? Vamos lá, explicar rapidinho aqui para vocês. O Calc, ele até facilita, né, a compreensão ali, ele deixa colorido e tudo mais as células. Então vamos lá, D2, 8. O 8 ele tem que multiplicar pelo L3, L3 vermelho, L3, isso daqui. Então a primeira nota vai multiplicar com o peso da primeira nota, e o peso da primeira nota tem valor 1. Aí assim, segunda nota com o peso da segunda nota, aí que aqui no caso tem valor 2, e assim sucessivamente. Depois de ter feito todas essas multiplicações, se faz as somas entre elas. Depois dessa soma feita, aqui ele vai fazer a divisão, que no caso é a divisão a soma de L3, L4, L5, L6, que são todas essas células, totalizando aqui, totalizando a soma 4, 8, 10. Totalizando aqui, ele vai dividir o total dessa conta pelo total dessa conta. Então ele vai dividir... Ele vai dividir essa conta aqui que ele fez por isso, por 10, né, que é a soma dos pesos. E aí sai o resultado aqui, né, a média ponderada.
Então, como eu tinha dito antes, se houver alguma alteração em alguma parte dessas células, seja nota, vou colocar aqui outra nota, aumentou, ou seja média ponderada, vou colocar aqui em 2, o resultado vai alterar. Então, ter que fazer isso manualmente, você ir lá, ter que fazer a conta no lápis e depois ter que ir adicionando e alterando célula por célula, acaba sendo complicado. Dessa maneira, usando as equações para aquilo que você vai fazer, ajuda consideravelmente na hora de fazer uma planilha. Vamos lá. Depois da nota, temos que considerar a situação. Aí mais uma função nova, que é a função C. A função C tem a seguinte lógica. Se igual se H2, o valor que está dentro de H2, que no caso aqui é 8,875. Se H2 for maior ou igual a 7, ele vai aparecer aprovado. Se não, ele vai aparecer reprovado. Então é um condicional. Você coloca uma condição. Se aquela condição for aquilo realmente que você está esperando, que no caso aqui eu estou esperando que H2 tenha uma nota maior que 7, beleza, se eu estiver esperando isso, então é aprovado. Se não for, se não for maior que 7, se no caso o que sobrou seria menor do que 7, ele vai ser reprovado. Então tem essa função condicional C. O mesmo deve ser aplicado, todas. Ó, eu vou até puxei aqui, vou mostrar para vocês os erros. Beleza. Então ele está pegando essas notas, multiplicando pelas notas ponderadas e depois dividindo pela soma das notas ponderadas. Beleza, até aí ok. O mesmo deve acontecer na quina de baixo. Até aí ok, vamos lá. Só que olha o que acontece. Aqui ele desceu, beleza. Até aí ok. Só que a nota ponderada que ele está pegando para fazer a multiplicação e a soma e depois a divisão é de baixo. Inclusive tem uma aqui que ele está pegando que é a L7, L7, que praticamente está vazio, não tem nenhum valor aqui. Então ele está somando com nada. Você está somando com nada, é praticamente zero. Então ele só está somando essas 3 células, essas 3 aqui. E está faltando o peso 1 da primeira nota. Então aí a conta já está totalmente errada. Para endireitar isso, teria que ali ser digitado célula por célula. Vamos lá, vamos endireitar aqui. No caso, vamos lá. Aqui tem a D3, L4. Ó, a D3, como ela é a primeira nota, eu tenho que multiplicar ela pelo L3. Aqui está L4. Então, L3. Como essa daqui é a segunda nota, o E3 aqui, vamos pegar ele que é E3. E3 é a segunda nota, eu tenho que multiplicar pelo peso, cadê aqui o peso? O peso da segunda nota, que no caso é o valor 2, beleza? Mas ele está na célula, deixa eu ver, L4. Aí eu venho aqui, opa, desculpa, peraí, deixa eu ver, errei aqui. Essa em L3 e
essa em L4. Beleza. Se vocês repararem, é como se ele tivesse subido uma casa. Ele foi subindo. A divisão vai acontecer a mesma coisa. No caso, as células que devem ser divididas, né, somadas ali depois divididas, são essas daqui, ó, L3, L4, L5, L6, que estão respectivamente representando os pesos. O mesmo aqui, L3, L4, L5 e L6. Vamos dar aqui o certo, prontinho. Agora está ajustado. Dá uma visualizada. Pronto. Ficaram aqui, ó, L6, L6, L6 aqui. L5, L5, L4, L4 e L3, L3 aqui na parte da divisão, aqui na hora de multiplicar. Beleza, tá tudo certo. Só que tá, na próxima, né, na conta de baixo, ele vai ter colocado mais para baixo ainda. Na próxima, ele vai ter colocado mais para baixo ainda. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir dividir, porque não vai ter valor para dividir. Aí ele vai ficar aqui, ó, div barra zero, ponto de interrogação, ou exclamação. Então, assim, tem que ir ajeitando de um em um. Ou você pode escrever do zero, para você não ir se confundindo, ou você pode fazer como eu acabei de fazer. Você arrasta, vem aqui, arrasta, e vai consertando ali de uma em uma. Vamos lá, consertei aqui rapidinho. Então a ideia é que vocês façam esse condicional C e façam a média ponderada usando essa equação. Vocês, de repente, vocês podem fazer uma equação diferente em algum trabalho de vocês. Asterisco é usado como multiplicação. A barra é usada como divisão. O mais é usado como soma e, né, o menos subtração. Os parênteses, as chaves, os conchetes, eles são usados ali para determinar o que deve ser dividido primeiro, o que deve ser feito primeiro na equação, seja uma divisão, seja uma multiplicação e assim por diante. Aqui no caso, eu estou usando parênteses para determinar o que deve ser feito primeiro. Tipo aqui na equação. Ó, primeiro ele deve pegar aqui e fazer tudo isso daqui. Aí depois ele tem que pegar e fazer tudo isso daqui, né? São essas somas. Aí depois de tudo isso daqui tiver feito, né? Essas multiplicações, essas somas, ele deve dividir por último. Então assim, se você pegar e colocar somente assim, vai ter diferença, vai vir um resultado diferente na equação. Vai vir um resultado diferente da equação. Então, tome cuidado na hora que forem digitar essa função. Beleza, vamos lá. Agora, deixar visivelmente mais agradável. Vamos lá. Perceba uma coisa. Nas aulas anteriores de Calc, uma coisa que acontecia era o seguinte. Temos aqui essa célula aqui, a K1. Olha, percebam que o texto que eu escrevi dentro dela ultrapassou.
Mas aí que tá, ela fica visível aqui, dá pra ver certinho, né, peso das notas, sem problema algum. Só que o valor que está dentro de K1 é isso daqui, peso de notas. Beleza, até aí ok. Só que aí que tá, tem um pedacinho desse K1 no L1. Tem aqui, ó, a pontinha do A, o S. Tá, se eu vier aqui no L1 e escrever alguma coisa, aquele A, aquele S, eles acabam desaparecendo. Por que isso acontece? Isso acontece porque não tem nada, né? Não tem nenhum dado, nenhuma informação, não tem nada dentro de L1, né? O L1 tá vazio. Aí, consequentemente, né, o peso das notas ele acaba vindo, né, aqui e assumindo ali o lugar para ficar mais visível. Mas se, como eu mostrei ali, eu coloquei André, se tivesse alguma informação em L1, o K1 deixaria aqui, né, deixaria de existir aqui o A e o S. Aí você conseguiria visualizar somente se apertasse aqui, ó, apertou na setinha vermelha, aí ele aparece aqui todo o conteúdo. Vamos lá. Só que aí tá. Nesse exercício, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa chamada mesclar células. Primeiro vocês apertem e segurem aqui, arrasta até L1, aperta com o botão direito, aperta aqui, mesclar células com o botão esquerdo. Pronto, as células foram mescladas. Agora eu não posso colocar nenhum dado, nenhuma informação em L1, porque o K1 tomou o lugar do L1. Então o K1 ele ficou maior. Mas aí talvez passe pela sua cabeça, ué, mas era só... Deixa eu voltar aqui o passo. Mas era simples, era só esticar aqui assim e pronto. Ele conseguiria, né, ficar visível aqui. Sim, teria essa possibilidade. Só que aí que tá. E se o peso das notas fosse um título para as notas e para o peso? Tipo assim, ó, vou mostrar para vocês. Vem aqui, segurei, arrasta, mesclar célula, daí depois de mesclado vocês vêm aqui, ó, em centralizar e olha como ficaria. Vem aqui, seleciona tudo, aperta, segura e arrasta, vem nessa opção aqui para selecionar todas as bordas e pronto. Olha como que ele ficaria. Ele não ficaria com uma divisão, no caso, se, como eu tinha mostrado antes, se você tivesse pegado, arrastado e ajeitado ele aqui na célula, ia ficar outra célula aqui sobrando. Ao invés disso, para ficar de uma maneira melhor visível, né? Visivelmente melhor. Mesclar célula acaba ajudando. Aí o valor de L1 praticamente não existe mais. Aí para você desfazer, de repente você foi lá e fez sem querer algo do tipo, vem aqui em cima dessa célula mesclada, botão direito, dividir células, botão esquerdo, pronto, sem problema. A célula foi dividida. Olha como que tá agora. Beleza, tá centralizado e tudo mais, mas não tá legal, né? Visivelmente não tá legal. Aí talvez você, não, só esticar. Beleza, vamos esticar. Aí ele vai ficar assim. Não vai ficar no meio, bonitinho e tudo mais. Mas para a atividade, tem que estar mesclado dessa maneira. O mesmo vai ser aqui, ó. Mesclar essas 9 células e essas 9 células. Beleza. André ficou aqui, o 1 ficou aqui. A ideia é de que o 1 fica aqui no meio e o André fica aqui no meio. Aqui, ó, tem a opção de alinhar ao centro, centralizar. Beleza, aqui também, centralizar. Aqui tem uma opção, centralizar verticalmente. Beleza, ficou aqui no meio. Aqui é a mesma coisa, centralizar verticalmente.
Beleza, ficou 1, André, semestres, as notas, média ponderada, beleza, vamos indo. Aqui na média ponderada, se vocês perceberem aqui, ó, depois da vírgula tem 3 casas, 2 casas, 3 casas, 3, 2, 3, 1, não tem aqui um padrão, então vamos deixar um padrão. Seleciona, botão direito, lá embaixo, botão esquerdo, seleciona, formatar célula. Aí aqui, ó, casas decimais. Seleciona, bom, aí tudo depende do que você for fazer. Aí você seleciona tantas casas decimais que forem necessárias. Você tem aqui uma pré-visualização do que vai aparecer. Aqui são, ele, ó, olha que legal, ele acaba até arredondando. Ó, esse daqui, ó, no caso é 875, com duas casas decimais, 88 e uma só 9. Então, uma só. Uma casa decimal, ok? Prontinho. Ele arredondou aqui e deixou certinho a nota. Vem aqui, centralizar. Centralizado. Centralizar tudo. Centralizado. E agora só colocar bordas. Beleza. No caso das bordas, para a atividade, eu quero dessa maneira, mas depende do que você estiver fazendo e tudo mais. Aí você coloca do seu jeito ou da maneira que pedirem para você quando você for fazer algo na planilha. A parte boa de colocar a borda é que você consegue identificar certinho onde estão os dados, as informações, como estão separados e tudo mais. Prontinho, essa é a atividade.